Aleluias. Senhor Jesus, quantas nossas crianças vão ali, Senhor, onde elas aprendem, Pai, tem uma interação de uma forma descontraída, cantando corinhos, brincando com as professoras. Elas vão falando da mensagem, contando historinhas do profeta, do Senhor Jesus. Isso é tão maravilhoso, Pai. Isso é bom para elas, é bom para as crianças e é bom para os pais também. Meu Deus. E aqui nesta noite, agora, Pai, me ajuda, Senhor Jesus. Abre a palavra, abre o meu coração. Aqui está essa igreja amada, que veio nesta noite, Senhor, amando o Senhor Jesus. Irmãos que cruzaram mais de 80 quilômetros para estar aqui, para pegar um culto, Senhor. Meu Deus, responde tudo o céu, Senhor. Pai querido, inspira os nossos corações. Dá-nos o alimento provido para esta hora, Pai, em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, pedimos estas coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Nossa leitura está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Amém? Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: você percebeu que a pergunta, o qual você sabe, Eliseu vai responder: eu quero a porção dobrada. Isso ocorreu do outro lado do Jordão? Então, vamos ver de novo isso, verso 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que pedido ousado. Dura coisa me pedistes, verso 10. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Amém. Assentai-vos. Que o Senhor Jesus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Nós já estamos na atmosfera do Espírito. Nós já estamos na atmosfera do Espírito. Na atmosfera que Deus quer criar em nosso meio para a palavra ser fecundada no ventre do coração, a semente. Mensagem: convencidos, então preocupados. Eu creio nesta noite que o Espírito Santo está aqui. Está aqui para aqueles que são destinados a recebê-lo, para aqueles que creem, para aqueles que estão esperando por Ele. Você está esperando por Ele? Está aqui para resolver cada um dos seus problemas espirituais. Está aqui para curar cada pessoa doente que estiver aqui. Está aqui, mas você tem que vir e entrar na atmosfera dele e na atitude certa para recebê-lo. Amém? Não é, pastor Aldo, eu creio que Deus, o Espírito Santo está aqui. Amém. Você crê que Ele está aqui, mas você tem que entrar na atitude certa para recebê-lo. Você tem que vir, não desenvolver um estado emocional. Você tem que vir com base na fé em uma promessa que Deus fez. Isso o faz. É isso que o faz. Glória a Deus.
Deus deu ao profeta de Deus para esta era um ministério que teve 3 etapas fundamentais, culminando na última puxada, ou na última etapa, como você queira dizer ou pensar, que era a revelação dos trovões, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Amém? Mas veio primeiro esse ministério poderoso de cura divina, o que não anulou a segunda e nem a terceira etapa. Porque eu estou com a mensagem aqui onde o profeta disse que até o arrebatamento haverá milagres acontecendo na verdadeira igreja. E na série Adoção, o profeta diz, quando a gente começa a trazer os enfermos à frente, e acontece deles não serem curados, a gente não pode falar assim, não curou porque você é incrédulo. É hora que nós façamos um autoexame e tenhamos um jejum para ver o que está acontecendo. Porque é uma promessa. Amém? É uma promessa. Então tem que ter uma beliscadinha assim interna nossa para falar, peraí, eu tenho que me autoexaminar, eu tenho que fazer uma consagração e dar um pente fino na minha vida. Glória a Deus. Falando nisso, irmãos, olha, o profeta disse assim, está aqui para aqueles que estão destinados a recebê-lo, para aqueles que creem, para aqueles que estão esperando por ele. Então o profeta está falando aqui da atitude correta para ter mais de Deus. E tudo bem, eu sou o que mais se emociona, eu sou o primeiro a me emocionar e chorar, mas não é a emoção que traz o Espírito Santo, é a fé na palavra. E aí eu vi um obreiro pregando e ele falou sobre algo que eu já tinha lido nas mensagens e também na série O Sobrenatural que nós temos ali na literatura, e eu não lembrava deste milagre, e me ocorreu de lembrar agora que está conectado com o que eu quero falar. Havia uma menininha cega, uma garotinha, talvez ela era da idade da Rebeca, talvez um ano mais nova, totalmente cega, e eles eram pobres, e o irmão Brando estava em uma campanha na Alemanha, e eles vieram de muito longe, crendo que essa garotinha poderia receber a sua visão. E eles chegaram tarde, as campanhas já tinham começado, os cultos já tinham começado, e os cartões de oração já haviam sido distribuídos. Você sabe, eram tantas pessoas que se não tivesse cartões de oração, virava um caos. Os cartões de orações eram usados para meio que organizar a coisa, porque senão dava filas de oração intermináveis. O profeta uma vez ficou 8 dias orando. Quantos sabem disso? Ficou 8 dias orando, ele parava, tomava, até que ele teve um colapso e caiu. Ele disse, Deus me corrigiu por fazer aquilo, não deveria ter feito aquilo. Ele disse, não, eu vou orar enquanto tiver força. Ele tomava um suco de laranja, comia um lanche e orando pelas pessoas. E as filas dobravam o quarteirão. Então tinha os cartões de oração, ela não conseguiu. Primeiro dia, não conseguiu nem chegar perto da plataforma de tanta gente. Segundo dia, mais difícil ainda. Terceiro dia, já era o dia que eles tinham que voltar, e eles não tinham conseguido nem chegar perto da plataforma, mas assim de gente, estava lotado de ônibus e pessoas que vieram de todo lugar, buscando aquele dom, você sabe, e era o terceiro dia, e agora, só ela e o pai dela vieram, talvez até comendo mal, para poder vir nesse culto e ver se ela conseguia chegar para que ele orasse por ela, no meio da multidão, e aí você pode pensar numa multidão para casa de acima dos 5.000, 6.000 pessoas, ela se perdeu do seu pai. Imagina uma menina cega, no meio de um monte de pessoas, enfermo, doente, necessitado, e ela cega, perdida, gente para todo lado, e ela ali, cega, naquela escuridão, chamando pelo pai dela. Alguém dizia, quem é seu pai? Quem é seu pai? E ninguém encontrava, aquilo era muito tumultuado. E não encontrava. E o desespero dessa menina. E o irmão Brana sentia por Deus, de vez em quando, porque não era igual hoje, que tem muita imagem, mídia, selfie, na década de 50, no tempo dessas campanhas.
Muitas pessoas nunca tinham, nem sabiam como que era a face dele. Às vezes, ele levantava o colarinho e ele sentia de andar por entre a multidão. E ele estava indo assim, e essa garotinha cega, ela segurou na barra da calça dele. E ele estava no meio do povo. E ela disse: Senhor, por favor, me ajude, me ajude. Eu não sei onde está meu pai. O que foi com você? Eu não enxergo, eu sou cega. E nós viemos de longe. E o primeiro dia eu vim aqui. E nós ouvimos pelo rádio que o evangelista estaria aí, estaria orando pelas pessoas. E muitos milagres estavam acontecendo. Mas no primeiro dia nós não conseguimos cartão de oração. No segundo dia não conseguimos nem chegar perto da plataforma. Já é o terceiro dia. Temos que voltar. E agora, para piorar tudo, eu nem oração consegui receber, nem meu pai eu não acho. E o irmão Branham disse para ela: mas você realmente crê que se esse homem orar por você, você vai ser curada? Creio de todo o meu coração. E começou a conversar com aquela jovenzinha. Falar: mas você crê mesmo? Você tem essa confiança em seu coração? Você crê que se você o encontrasse, seus problemas seriam resolvidos? Sim, se eu encontrasse com ele, se eu pudesse encontrar com ele, eu creio que ele oraria por mim e a minha visão voltaria. Aí está nas mensagens, o profeta conversou com ela, mas é isso que eu estou falando aqui, ó. Veja, isso é para aqueles que estão destinados a recebê-lo, para aqueles que creem, para aqueles que estão esperando por ele. Deus sempre criará um caminho provido. E ele disse para a garotinha: eu sou o irmão Branham que você está procurando. Você... E ele se revelou ali para ela, disse: se você crê de todo o seu coração, Deus te dará a sua visão. E orou por aquela menina, e os seus olhos se abriram, e agora ela pôde ver o profeta ali na frente dela. Porque ela criou uma expectativa em seu coração, e Deus respondeu àquela expectativa. Isso é um caso de tantos que ocorreu. Quando você cria essa expectativa, Deus está suposto a responder essa expectativa do seu coração, de alguma forma. Amém? E Eliseu, eu pergunto para vocês aqui nesta noite em Cidrolândia: será que Eliseu formulou aquele pedido de última hora? Ou ele já vinha com aquilo em seu coração? Oh, como eu gostaria de ter a porção do Espírito desse homem na minha vida. Não, a porção do Espírito dele não, a porção dobrada do Espírito dele sobre mim. Ei, que homem ousado, irmãos. E eu estou com a mensagem aqui, onde o profeta fala que Deus gosta dessa ousadia. Ó, você não quer o que Elias tem, não. Você quer a porção dobrada que ele tem? Sabe, parece que é um pouco prepotência, né? Não, porque para mim, eu falei: não, se eu tivesse só o que Elias tem, já estava bom. Eu acho que para todos nós aqui. Mas estava no coração daquele jovem profeta: eu quero a porção dobrada na minha vida. Ele amava tanto, ele focou tanto, ele sabia tanto que aquilo, porque o homem é humano, o dom de Deus sobre aquele profeta é o próprio Deus. Aquilo é o próprio Deus. O ministério de um profeta é o próprio Deus usando aquele canal. Você sabe disso através de Moisés, você sabe disso através de Noé. Amém? Ouvi o clamor do meu povo e desci, eis que estou te enviando. Era o próprio Deus naquele dom. Não era? Que podia levantar as mãos e chamar pragas sobre a terra, que podia chamar os gafanhotos, transformar a água em sangue, e transformar as águas amargas também em água salutar, saudável. É Deus o dom. E Eliseu, ele observava Elias, ele colocava os seus olhos no profeta. E antes de seguir aqui, você sabe, irmão, o irmão Branham diz na mensagem respeito, que a unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que está suposta a vir sobre você é a unção que você respeita. Por isso que Jesus disse: se você recebe um justo na qualidade de justo, teu galardão é de justo. Se você recebe um profeta na qualidade de profeta,
Não é porque você é melhor do que ninguém, mas por receber um profeta, na qualidade de profeta, Jesus disse que teu galardão é de profeta. Eu não sei o que é esse galardão, mas eu encontrarei na eternidade, porque eu recebi um profeta na qualidade de profeta nesse dia. Quantos receberam um profeta na qualidade de profeta? Ei, nós não fizemos um pré-julgamento de falar, não, esse aí é comedor de arroz com feijão, igual todos nós. Jesus também, se tivesse arroz com feijão, Jesus comia. Não sei o que eles comiam naquele dia. Se tiver, o que tiver, ora, ele era um humano. Amém? Então, aleluias. À medida, irmãos, que se aproximava aquele dia, mais Eliseu seguia Elias de perto. A unção que você respeita é a unção que vem sobre você. Há uns jovens, eu sei que esse é um extremo de um exemplo para dar. Há uns jovens que eles ficam tão vidrados em jogadores de futebol que eles ficam até parecidos com esses jogadores de futebol. Até o jeito deles andar, o jeito deles... Até as mesmas tatuagens eles querem fazer, os mesmos cortes de cabelo. Eles recebem aquela unção. Há mulheres que ficam tão encantadas com essas atrizes e essas pessoas que tem aí na mídia, que estão tentando jogar influências malignas no mundo, que eles recebem aquela influência que está sobre essas pessoas. Não é verdade? Então, o que é a moda? A moda é uma influência sobre as pessoas, e quem está fora da moda é antiquado. O que é aquilo? É uma influência que vem sobre as pessoas. Por quê? Porque elas respeitam aquela unção. Tem gente que acha bonito, valentão. É a unção que vem sobre ele. Espírito de briga, espírito de disputa, espírito de contenda. É a unção que vem sobre ele. Política, e assim por diante. Você já captou isso? Amém? A unção que você respeita, se você respeita a unção do Cordeiro... Se você respeita a unção do Cordeiro, não é a unção do lobo que vai vir sobre você. É a unção do Cordeiro. Você atrai a unção que você respeita. Aquilo que você admira. Aquilo que você... E Eliseu, ele admirava a unção de Elias. Aleluias. Amém, irmãos? Bom, eu já li... Eu já falei sobre o que eu vou ler aqui numa outra escola, num outro culto, acho que foi numa escola dominical. Isso não é uma historinha, não. Mombrana não contava essas coisas como uma historinha. Veja bem, o profeta disse assim: vocês já ouviram a minha palavra sobre mulheres pregadoras, né? Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda mãe é uma pregadora. Amém? Toda mãe é uma pregadora. Na verdade, a mãe é a primeira pregadora que a criança ouve. Ela é a primeira que tem contato com ele e que apresenta. O irmão Brana chamou a mãe de o 5º evangelho, porque só há 4 evangelhos, né? A mãe é o 5º evangelho, diz o profeta de Deus. Amém? Toda mãe é uma pregadora. Deus lhe deu, minha irmã, uma pequena congregação em casa para você pregar. Pregue para a sua pequena congregação. Amém? Continue fazendo isso. Obtenha isso. Então vá em frente com seus filhos. Há um tempo atrás eu estava lendo um artigo onde havia uma casa que havia 5 meninos, todos homens. 5 meninos. Assim que o mais velho ficou na idade certa, o suficiente, ele foi para a marinha. O segundo, quando atingiu a idade certa, o seguiu e também foi para a marinha. O seguinte também foi para a marinha, até que os 5 filhos, eles tinham um desejo de servir na marinha americana. Todos foram para a marinha. E não havia fuzileiros navais ou marinheiros naquela família. A mãe e o pai não conseguiam entender por que esses meninos desejavam tanto servir na marinha. Houve uma investigação sobre isso e descobriu-se que no quarto onde todos esses meninos cresceram,
Nesse quarto havia um grande e belo quadro pendurado, com um grande navio navegando no mar calmo e tranquilo. Eles cresceram olhando para esse quadro. Isso os impressionava. Você sabe que quando a gente é criança, a gente olha para um quadro e fica imaginando as coisas? Quem já foi criança aqui? Você já foi criança? Antigamente tinha muito daqueles quadros, né? Que tinha uma casinha, um riachozinho, um menino brincando. Você lembra daqueles quadros? Acabou, né? Aqueles quadros, toda casa tinha um daquele lá. Uma paisagem bonita. Era um riozinho, uma casinha bem simples, uma cabaninha. Ali talvez uma senhora ou uma criança brincando, uns patinhos. Toda casa tinha aqueles quadros. Quando eu era criança, eu olhava para aqueles quadros, irmão, e ficava vendo aquele riachozinho. Eu pulava naquele riacho, nadava, saía do outro lado, entrava naquela cabana, pulava a janela. Aí atrás tinha umas montanhazinhas, ia lá naquela montanha, voltava correndo. Eu ficava assim, ó, olhando para aquele quadro assim, porque sempre eu fui assim meio avoado, né? Já percebeu? Amém? Então eu olhava assim e ficava. Vocês eram assim também ou só eu que era assim? Vamos ver quem era assim. Aí tem uma meia dúzia aí que era igual eu. Né? Você fala, pastor, eu não tinha tempo isso não. Eu tinha tempo, quando eu era criança eu ficava olhando num quadro assim, e eu gostava de ficar olhando assim. Acho que o Moaldo fazia isso também, não fazia? Olha lá. Amém? Então, eles cresceram olhando para esse quadro pendurado. E isso os impressionava muito. E os meninos, quando iam para a cama à noite, aquilo era a última coisa que eles viam antes de dormir. E aquele quadro era a primeira coisa que eles viam quando eles levantavam de manhã. Todos eles eram fanáticos para ir para a marinha. Era o sonho deles. Os 5 foram para a marinha e se tornaram marinheiro. Pela manhã, quando se levantavam, a primeira coisa que viam era aquele navio navegando pelo mar calmo e tranquilo. E criança vê uma coisa e ela viaja naquilo assim. Ela vai entrando naquilo, né? E isso impressionou tanto os meninos que cada um se tornou marinheiro. Agora, se a imagem de um navio impressionou os meninos a se tornarem marinheiros do mar e desejarem tanto assim o mar, o que deve fazer a imagem do Senhor Jesus Cristo na mente da criança? Sempre tenha a coisa correta diante dos seus filhos. Crie uma criança da maneira que deve ser. Ensine o correto. Certamente isso não se afastará dele. Ele pode se afastar disso, mas isso não se afasta dele. Correto? É isso que quer dizer isso. Cria um menino no caminho que deve andar, e quando for grande isso não se desviará dele. Isso não sai dele. Ele pode sair do caminho, mas o caminho não sai dele. Ele pode falhar, ir para cá, para lá, os ventos o levarem, mas isso sempre estará lá, e sempre ele vai ficar incomodado e sentindo o Espírito Santo chamá-lo. Louvado seja o Senhor. Elias era um homem severo e muito ousado. Eliseu. Ele foi colocado como um exemplo. Deus o colocou aqui para mostrar essas coisas. Veja, Eliseu era um jovem companheiro não muito velho, provavelmente na casa dos 40 anos ou algo assim, quando Deus o chamou. E ele recebeu uma porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, que veio sobre Eliseu. Que tipo da igreja isto é? Vejam, como Elias, o profeta, foi transladado, e Elias perguntou a Eliseu: o que você quer que eu faça por você? Observe, ele pediu uma grande coisa, que uma porção dobrada do teu Espírito venha sobre mim. Amém? Que uma porção dobrada do teu Espírito venha sobre mim. Agora, a Bíblia quer que peçamos coisas grandes, não quer que fiquemos satisfeitos. É muito perigoso a pessoa que fica satisfeita, conformado. Eu não estou satisfeito, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu não estou satisfeito nessa noite, eu quero mais do Espírito Santo.
Você não pode servir muita coisa para alguém que está satisfeito. Quem está satisfeito, muitas vezes apenas está esperando a hora de ir para casa. Ele está satisfeito já. Mas há aqueles que estão famintos, que estão ávidos, que estão desejosos. Esses querem encher o seu alforje. Esses querem azeite nas suas lâmpadas. Eles não estão conformados. Eles querem mais de Deus em sua vida. É sobre esses que Deus está nesta noite suposto a derramar das suas bênçãos. Glória a Deus. Jacó não estava satisfeito, por isso ele lutou com um anjo. Davi não estava satisfeito, por isso disse: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar, uma morada para o poderoso de Jacó. Não estava satisfeito. O pregador, ele não pode estar satisfeito. Ele tem que querer que cada vez ele seja um instrumento mais lapidado para que Deus abençoe o povo. Você vê, o líder de cântico, cada dia, ele quer cantar com mais ousadia, com mais unção, ele quer aprender melhor, ele quer pronunciar melhor. Tudo para quê? Porque ele não está satisfeito, ele quer ser o melhor vaso nas mãos de Deus. A pessoa que exerce uma função, se ele se acomoda, ele nunca progride, ele nunca prospera. O membro de banco, se ele se acomodou, ele não cresce mais na fé, ele não acha que tem mais nada para aprender. Mas se o coração dele está aberto, todo dia Deus tem uma lição a nos ensinar. Todo dia o Espírito Santo tem algo, irmão, para te fazer crescer a cada culto. Como chefe de família, como pai, como mãe, como jovem, cada dia Deus tem algo a nos acrescentar. Aí que está o mistério da estatura do varão perfeito. Pessoas que não estão conformadas. Deus quer que peçamos coisas grandes. Deus não quer que fiquemos satisfeitos. Eu pertenço à igreja, e agora? É o bastante? Não, isso não é o suficiente para mim. Eu fazer algo mais. Eu quero fazer algo mais melhor. Eu quero grandes coisas. Bem, Senhor, por sua graça, eu reivindico 1 milhão de almas para Cristo, aleluias. Em meu próprio ministério, 1 milhão de almas ou mais. Eu não estou satisfeito, eu quero ter 2 ou 3 milhões de almas para Cristo. Simplesmente, eu seguirei, enquanto eu tiver fôlego e energia para me mover, eu simplesmente quero me manter prosseguindo, porque esta é a única vez que poderei fazer isso. Isso aqui me vem na mente tanta coisa, irmão. Olha a inspiração. Quando o profeta disse aqui, isso é a única vez que poderei fazer isso. Você lembra do homem rico que quando foi para o inferno quis ser pregador? Deixa eu voltar para pregar para meus irmãos. Na terra ele nunca quis fazer nada, nunca quis falar do amor de Deus. A hora que foi para o inferno ele quis ser evangelista. Deixa eu voltar para eu pregar para meus irmãos. Por que você não pregou quando você estava aqui? Quando você estava aqui você não queria saber de nada. Depois do inferno, deixa eu voltar, eu quero pregar para meus irmãos. Deu um calor de evangelismo no coração dele. Agora não dava mais tempo. O profeta disse assim: essa é a única vez que eu poderei fazer isso. Eu creio que eu estou pregando para a noiva do Senhor Jesus. E que você tem uma eleição, e que você vai à eternidade. Mas quando você estiver lá, naquele gozo inefável, você vai dizer assim: eu poderia ter feito tanto mais quando eu estive lá na terra. Eu fui tão ocioso, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter lutado. Claro que a gente entende que é uma eleição, uma predestinação, mas ninguém tem estrela na testa, irmão. Não é verdade? Quem diria que Maria Madalena era uma eleita? Ela era uma meretriz. Quem diria que Zaqueu, o trapaceiro, era um eleito? Eleição não tem estrela na testa. É uma Raabe, é uma Maria Madalena. Deus passa pelos caminhos mais tortuosos, aleluia, para resgatar os seus. Aleluia! Tem um mistério nisso. Não é só dizer que Deus passa pelos caminhos tortuosos. Parece que Deus gosta de pegar aqueles que não valem nada. Parece que Deus gosta de pegar aqueles que a sociedade rejeitou, os refugos deste mundo. Aleluia! Mas é a noiva do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Se estamos aqui,
a graça tem nos trazido aqui. Se você está aqui, não é por seus méritos, é por sua misericórdia. Não adianta você falar, eu tenho muita opinião, eu tenho muita força de vontade. Isso tem um lugar, mas tem gente com opinião e força de vontade que escandaliza também e vai embora, que se choca. Alguma outra coisa o diabo pega ele. Tem que ser eleição, tem que ser chamado na alma. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Aleluia! Então, irmãos amados, essa é a única vez que poderei fazer alguma coisa. Bem, esta pode ser a última vez que você terá a oportunidade de fazê-lo. Sabe por quê que o profeta diz isso? Porque ninguém sabe quando eu ou você será chamado ao lar. Algum de nós pode não estar aqui no próximo culto. Deus o levou ao lar. Amém? Então, façamos essas coisas enquanto ela está nas nossas mãos, enquanto há chance em nossas mãos. Amém? Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o Senhor. Aquela ilustração, né, da mulher que tinha um vestido muito bonito e queria usar numa ocasião especial. Seu esposo, que muito a amava, usou no seu funeral. Porque ela nunca achou essa ocasião especial para usar aquele vestido. Mas esse vestido é tão singular, ele é tão diferente, é tão bonito, tão tudo isso e aquilo. Eu vou usá-lo numa ocasião especial. Nunca chegou essa ocasião especial. E aí era o desejo dela usar. Seu esposo o colocou no dia do seu velório, quando ele e a família se despediram dela. Então, irmão, o especial é o agora. É o hoje. Abrace quem você ama agora. Beije a face de quem você ama agora. Fale coisas boas agora. Aleluias. As pessoas no mundo falam, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma coroa de flores para fulano. R$500 uma coroa de flores. Aí todo mundo, eu dou tanto, eu dou tanto. E às vezes a gente entrava, trabalhava nas empresas, ele sempre fazia isso. Aí, por que não faz algo em vida? Dá uma flor em vida para as pessoas. E Eliseu não perdeu tempo não. E Elias falava, fica-te aqui, porque o Senhor me chamou a Betel. Vive o Senhor e vive tua alma, que onde tu fores eu irei. Não arredarei o pé. Fica-te aqui, porque o Senhor me chamou a Jericó. Vive o Senhor e vive sua alma, que onde tu fores eu irei. Fica aqui, rapaz. Eu vou, Deus me chamou, o Senhor me chamou a cruzar o Jordão. Quando falou Jordão, vive o Senhor e vive sua alma, que onde tu fores eu irei. E eles foram juntos, ali. E eu fiz uma pergunta no começo da minha pregação. Será que essa intenção do pedido da porção dobrada foi um estalo de última hora? Ou aquilo já vinha remoendo no peito de Eliseu? Aquele desejo de ter mais de Deus, de ter o verdadeiro batismo com o Espírito Santo na alma. Ele olhava para esse profeta e falava, louvado seja Deus. O homem destemido, ele orou e fogo desceu do céu no Monte Carmelo. Que coisa! Irmãos, e ele sentia que ele poderia ter aquilo também, aquela fé desceu nele. Você está entendendo? Não é como se eu disser assim, eu nunca vou fazer uma cirurgia de coração. Eu nunca vou fazer. Isso aí é um cirurgião, um médico, um clínico cirurgião. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer uma faculdade de medicina. A minha idade, o preço, e não é o que está em mim. Ou eu nunca vou ser um engenheiro que fez os maiores arranha-céu, isso e aquilo. Mas, entende o que eu quero dizer? É você olhar para algo que está tão distante de você. Você nunca vai ser o Elon Musk, o homem mais rico da face da terra. Entende o que eu estou dizendo? Nem que você achar ouro lá na Serra Pelada, lá onde tinha muito ouro, você não vai atingir a riqueza desse homem. Dizem que, se desde quando Jesus Cristo nasceu,
você ganhasse todos os dias uma quantidade enorme em milhares de reais, você não chegaria na riqueza desse homem, o dono lá da Tesla. Ele é o homem mais rico do mundo. Vocês sabem disso? Mas não me importa. Eu não quero atingir a riqueza dele. Eu não vou ser o clínico cirurgião. Tem médicos que vão fazer isso. Eu não vou chegar lá. Mas Eliseu, ele olhou para o que Elias tinha. Isso que eu quero dizer para você. Eu estou ilustrando para você. Ele sentiu que ele poderia ter aquilo e poderia ter mais que aquilo. Entende? É ousado, é determinado. Ele focou naquilo, disse: eu quero isso, eu quero mais do que isso. Gente, você quer mais do que isso? A Bíblia diz que Deus não dá o seu espírito por medida. Não é um conta-gotas. Vou dar 3 gotinhas do meu espírito para você. 1, 2, 3. Agora mais aqui, 5 gotinhas para você. Deus não dá o seu espírito por medida. Deus te dá o tanto que você busca, o tanto que você clama, o tanto que você mergulha em Cristo Jesus. Amém? Isso é um desafio para nós. Para os crentes, isso é um desafio. Não somos igrejeiros, somos cristãos, nascidos de novo, eleitos e predestinados para esta hora. Você acha que eu sou normal? Eu não sou normal não, e você também não é normal não. Você é um ser sobrenatural. Sabe o que o profeta chega a dizer da eleição? Você acha que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo foi sobrenatural? Deus criou uma célula de vida no ventre de uma virgem. E ela concebeu. 9 meses após aquilo, ela estava dando à luz. Mas o nascimento natural, você competiu com milhares e milhares, não sei na casa dos milhões, quantos tentaram entrar no teu lugar. Mas Deus te guiou até que você se manifestasse aqui nessa terra. Amém? Não é assim? Não é verdade? Quantos sabem que é dessa forma? Houve uma competição ali na casa dos milhares. Mas você entrou com teus genes, com a tua genética, com a cor dos teus olhos. Ele viu a cor dos teus cabelos, a tua altura, a cor da tua pele. Ele sabia o número do seu sapato, o que você calçaria. Toda a tua genética estava escondida naquele pequeno embrião de vida, que ele guiou pelo canal da vida, e poupou o teu avô, teu bisavô, teu tataravô, e toda a tua descendência, porque ele te guiou e te conduziu. Opa, você acha que isso não é bíblico? Veja, a linhagem de Jesus passou por Raabe, passou por Salmão, passou por Jessé, passou por Boaz, por Ruth, cada um deles, até chegar no Senhor Jesus Cristo. Passou por Judá, passou por Tamar, passou pelos lugares mais inusitados, mas Deus guardou aquela semente. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz que Levi, pai dos sacerdotes, entregou o dízimo nos lombos de Abraão. Ele já estava lá predestinado por Deus. Levi ia nascer lá na 3ª geração ou 4ª depois de Abraão, e dele sairia o sacerdócio levítico, e Deus já estava cuidando daquele pequeno embrião. Você acha que Deus não te cuidou? Ou é demais? Não, pastor, essa mensagem é demais para eu acreditar. Você não acredita se você não quiser. Eu creio que Deus guardou a minha vida, e você tem que crer que Deus guardou a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você não sabe, irmãos? Lá na tua 6ª, 7ª, 8ª geração, lá para trás, talvez seus parentes, alguém da tua família, teve um acidente, ou quase morreu, ou ficou doente, ou até mesmo alguém quis matá-lo e tirar a vida dele. Deus poupou, porque você ia se manifestar aqui no tempo do fim. Se uma corrente tua fosse aniquilada lá atrás, da casa que você viria, você não manifestava na terra. Deus cuidou dos teus genes. Você canta aqui naquele hino, apenas no coração: meu genes conduziu para que eu chegasse aqui e fosse como eu sou.
a minha vida desenhou. Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar. Vamos aqui caminhar para o encerramento. Aleluias. Então o profeta diz: veja, irmão. Então Elias disse: eu quero a porção dobrada. Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Depois do Jordão. Vamos deixar o Jordão para trás. Jordão é morte, é fazer morrer a si mesmo. Deixa o Jordão para trás. Cruza o Jordão. E aí você fala, aí Deus vai falar: o que você quer? Senhor, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida, Senhor. Deixa o Jordão para trás, irmão. Fazer morrer a si mesmo, é o nome do rio. Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Jordão é o rio, é as águas do batismo que levam os teus pecados embora. E muito mais do que isso, o Jordão espiritual, aleluias, matando o homem interior e fazendo um novo homem que é formado segundo Cristo manifestar nesta terra. Louvado seja o Senhor. Então, do outro lado do Jordão, que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Oh, irmãos, que posso fazer por você? Disse Elias, pois ele estava indo embora. Que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Ele disse: você pediu uma coisa difícil, mas mesmo assim, se você me vir quando eu for, então você terá o que deseja. Ele acabou de cruzar o Jordão. A carruagem de fogo ainda não desceu. E eles estão os dois caminhando e conversando. O Jordão ficou para trás. A carruagem de fogo talvez está a alguns passos deles na frente. Quando eles chegarem num determinado ponto, a carruagem de fogo desceria e separaria os dois. Veja, eu posso imaginar aquele jovem andando, seus olhos naquele velho profeta. Em cada movimento que ele fazia, em cada maneira que ele fazia um movimento, ele se movia com ele, porque ele queria a porção dobrada daquele espírito. Sabe, irmãos, nós temos que nos cuidar. As pessoas olham para os nossos movimentos. Cada movimento que Elias fazia, Eliseu estava olhando. Como é que ele age? Como é que ele se comporta? Como que ele trata com as coisas? Mombrana diz que os olhos de Eliseu acompanhavam Elias. Elias não podia dar um mau exemplo para Eliseu. Aquele jovem o seguia. E nós também. Paulo disse assim: não sabeis vós que vocês vão de julgar este mundo, esta terra? Mas como? Através do nosso testemunho. Por isso nós temos que cuidar nossos movimentos. Cada movimento ele se movia com ele, porque ele queria uma porção dobrada daquele espírito. E se você quiser uma porção dobrada também, mantenha seus olhos em Jesus. Isso mesmo. Que classe de exemplo foi esse? Aleluias. Que coisa. Ele disse: uma porção dobrada do espírito que estava sobre Jesus. Sim, o irmão Branco está dizendo aqui que uma porção dobrada do Espírito de Jesus veio sobre a igreja em Pentecostes. Quantos sabem disso? Jesus subindo ao céu é um tipo de Elias. Depois, o manto que Elias mandou, que Eliseu vestiria, é Pentecostes, é Jesus subindo, mas enviando o seu Espírito Santo para estar vestindo a igreja. Amém, irmãos? Aleluias. Agora, uma porção dobrada do Espírito que estava em Jesus veio para a igreja. Vem? Uma porção dobrada do Espírito de Elias veio para Eliseu. E ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. E uma porção dobrada do Espírito Santo. Aleluias. Elias tinha um manto como um símbolo. O manto era no que ele estava envolto. Era o símbolo do Espírito Santo. Aleluias. E enquanto ele subia, ele observava, o manto caiu atrás da carruagem. Ele foi,
pegou aquele manto e colocou sobre os seus próprios ombros e desceu o Jordão, e agora começou a fazer o que Elias fazia, Eliseu agora estava fazendo. Aleluias, amém. Eu quero que você preste muita atenção, porque Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus, os apóstolos, no último dia, no terceiro êxodo, o irmão Brana viria com uma mensagem. A unção que estava sobre esse profeta, a unção da águia, da abertura da palavra, não só isso, mas eu também quero o poder de libertação total nesta hora final, porque eu respeito essa unção, eu respeito esse ministério. Eu sei que eu não sou fanático, eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Salvador. Não podia você dizer: Eliseu, você é muito fanático, você segue Elias muito de perto. Ele riria de você: você não me engana com essa conversa. Eu sei que Elias é um porta-voz de Deus aqui na terra, e se eu estiver perto dele, eu sei que eu estou mais próximo de Jeová, porque Deus está usando ele em meu favor. Eu vi esse homem orando e fogo descendo do céu no Monte Carmelo, consumindo o holocausto. Ele deu cabo aos sacerdotes de Baal. Eu vi esse homem operando. Sim, eu vi ele orar e chuva desceu sobre a terra. Ele orou e não choveu sobre a terra. Aleluias. Então eu sei que Deus está nesse homem. Eu não estou seguindo o homem, eu estou seguindo o Deus que está no homem. Aleluias. Da mesma forma, nesse dia, nós estamos seguindo essa mensagem, não estamos seguindo o homem, mas esse Deus que usou o homem, a unção que estava sobre ele, e que agora está suposto a descer sobre a igreja. Virá sobre todo mundo, pastor Aldrin? Eu não posso afirmar isso, mas virá sobre aqueles que respeitam essa unção, virá sobre aqueles que amam essa unção, virá sobre aqueles que creem nessas coisas. Você nunca vai receber uma coisa que você não crê. Se você não crê, você não cria atitude de expectativa em torno daquilo. Mas quando você crê, seu coração vai sendo preparado para receber aquelas coisas. Amém? Que Deus te abençoe e que seus olhos possam estar em Jesus. Que seus olhos estejam em Cristo. Aleluias, meu prêmio é Cristo. Seus olhos têm que estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você olhar somente para Jesus, o irmão não te decepciona, a irmã não te frustra, o pastor não é uma pedra no seu sapato, nada, porque você está olhando para Jesus. Aleluia. Tire o foco de Jesus. Como Pedro afundou, você também afunda. Olhe para o defeito da sua irmã, olhe para o erro do seu irmão. Você é um sério candidato a ir para o fundo do mar da Galileia. Não olhe para as ondas, o bramido dos mares. Olhe sempre para Jesus, olhe para a palavra. Foi isso que o profeta de Deus nos ensinou. Amém? Mombrana disse: eu sou um privilegiado, porque Jesus permitiu tirar uma foto comigo no Coliseu Sam Houston. Todos aqueles pregadores lá, todas aquelas fotos foram queimadas, mas essa foi a única, por uma vindicação. Aleluias, para provar que Deus estava vindicando aquele ministério. E ele fez isso através de curas, de milagres, de restauração, de fotos que foi tirada, de nuvem sobrenatural, uma espada sobrenatural representando a palavra, não a espada de um rei, mas a espada do rei. Essa palavra que se maneja com as duas mãos. Essa mensagem não é para qualquer um, tem que ter calibre de profeta. Por isso Deus te chamou nesta hora. Aleluias. Nosso povo é diferente, nossas vestes são diferentes, nossos hinos são diferentes, nossa santa ceia é diferente, o espírito das nossas igrejas é diferente. Aleluias! Que Deus te abençoe e que você siga amando essa mensagem e não se importe de ser o patinho diferente aqui nesse mundo, porque você é do céu. Aleluias, 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 aleluias. Todo lugar que eu vou, já encerrei o culto, todo lugar que eu vou, 1000 quilômetros daqui, ou aqui nas igrejas aqui ao redor do Mato Grosso do Sul, você chegou na igreja, você sente o mesmo espírito. É a mesma coisa, parece que são tudo gente que você já conhecia há muito tempo. É uma coisa fantástica quando você fica no meio do povo de Deus. São estranhos e te parecem tão familiares.
por quê? Porque são nossos verdadeiros irmãos em Cristo. Estiveram conosco na eternidade. Estarão conosco também nos séculos da eternidade por vir. Eles estarão conosco. Aleluias. Amamos a noiva. Amamos o povo de Deus. Amamos o profeta de Deus para essa era. Não nos envergonhamos desta mensagem. Não nos envergonhamos do batismo em nome do Senhor Jesus. Não nos envergonhamos de não crer em mulheres pregadoras. Não nos envergonhamos dessas coisas. Não nos envergonhamos de lavar o pé dos nossos irmãos no dia da Santa Ceia. Jesus fez isso, nós também fazemos. Aleluia! Eu sou feliz com esta mensagem que Deus nos tem dado. Ela é a minha maior alegria. Não tire isso de mim, não tire isso de você, não tire de nós essa mensagem. Obrigado, Senhor, pelos trovões. Obrigado pela abertura dos selos. Obrigado pela palavra. Obrigado pela mensagem da águia no tempo do fim, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia, 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 aleluias. Tem um minutinho aí, ó, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor, só agradece a Deus. Agora você não pede nada, você só agradece. Aleluias, até aquilo que você precisa, já começa a agradecer por essa cura. Aleluias. Eu creio que Ele é o médico dos médicos nessa noite. Eu creio que Ele pode tirar toda essa inflamação que está aí e amanhã ter um novo quadro de saúde na sua vida. Oh, porque nós servimos um Deus poderoso e Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está de pé bem aqui agora, pronto para te abençoar, com os braços abertos. Se você crer, virtude sai dele e Ele te abençoa. De mim saiu virtude, continua saindo virtude. Deixa essa virtude ser, aleluias, emanada para o meio do povo nesta noite. Ó Jesus, deixa a tua virtude derramar, Senhor. De mim saiu virtude, porque alguém me tocou diferente. Aleluias, que a igreja possa tocar no manto do Senhor Jesus nesta hora, tocar na orla de suas vestes, que a igreja possa receber refrigério, e que toda ansiedade, demasiada preocupação, todas vão embora, e que você tenha paz, conforto e regozijo na presença de Deus. Seus problemas são pequenos agora, esse problema é como nada diante do teu Deus. Olha o tamanho do Deus que você serve. Aleluias, aleluias. Ele te amou primeiro quando você ainda estava morto em delitos e em pecados. Ele te amou quando você estava com um cigarro no vão dos dedos. Lá na boemia Ele te amou lá e Ele te trouxe por sua graça. Ele te trouxe por sua misericórdia. Aleluias, porque havia uma eleição. E Ele disse: nenhuma das minhas ovelhas serão arrebatadas das minhas mãos. Todo que o Pai tem me dado vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluias. Eu confio no Senhor pela minha família. Eu confio no Senhor pela minha igreja. Eu confio no Senhor pela minha saúde. Eu confio no Senhor pela saúde dos meus filhos. Eu confio no Senhor pela saúde dos meus irmãos. Eu confio no Senhor por cada pessoa necessitada aqui agora. Se ela não tem fé para alcançar a sua bênção, eu confio no Senhor por ele agora. Eu confio no Senhor por ela. Aleluias. Meu Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu estás aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por esta mensagem. Obrigado, Senhor. Olha o desejo da igreja, Senhor. Eles querem a porção dobrada do espírito de Elias na vida deles. É um tipo de Eliseu aqui nesta noite, Senhor, amando a Tua palavra, desejando estas coisas, Senhor. Abençoe a igreja de Sidrolândia, Senhor. Abençoa os meus irmãos, aqueles que não estão aqui nesta noite, Pai, e os presentes também, Senhor. Meu Deus, abençoa Teu povo, as famílias e os casais, os lares, em nome de Jesus Cristo, Pai. Desabrocha milagres em nosso meio, Senhor. A mão do Senhor se mova em nosso meio, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, estamos examinando as nossas vidas, estamos fazendo uma autoanálise, Senhor. Vê se há em nós caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor. Aleluias. Obrigado. Só agradeça a Deus. Só agradeça a Deus. Só adore e bendiga o Seu santo nome. Aleluias. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com os vossos corações. Deus te abençoe. Aleluias.